Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos mais uma vez para rezarmos os salmos, aprender com eles, trazer eles para a nossa vida, transformar o que precisa a partir deles e vivenciá-los. Para iniciarmos nossa reflexão, nossa oração, nos coloquemos na presença do Espírito Santo. Peçamos dele a luz que vem do alto. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos. Meditaremos hoje, então, queridos irmãos, o Salmo 23. E assim nos reza o Salmo. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para fontes tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por bons caminhos, por causa do seu nome. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor, por dias sem fim. Nós temos aí, queridos irmãos, um dos salmos mais rezados, mais lidos, meditados, usados em nossa vida. É um salmo de confiança individual. Naqueles momentos difíceis da nossa vida, sempre nos vem com certeza este salmo à mente, para ficarmos tranquilos e chegar ao nosso destino com segurança, porque o Senhor é que conduz para esses lugares tranquilos. Então nós temos aí um salmo de confiança individual, as expressões nada me falta, nenhum mal eu temerei, todos os dias da minha vida, por dias sem fim, demonstram, na verdade, essa total confiança de alguém que se abandona aos cuidados do Senhor, que vê no Senhor o pastor, aquele que conduz com segurança. Então, queridos irmãos, como está organizado, então, este nosso salmo? Nós temos ali no início uma breve introdução, composta pela expressão o Senhor é meu pastor. Nós temos um núcleo. Esse núcleo se inicia com a confirmação nada me falta e vai até a metade do versículo 6º. E depois nós temos então a conclusão, que é composta pela última frase. Minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim. Pensemos então no núcleo. No núcleo nós podemos tirar duas imagens muito fortes neste salmo, que nos ajuda a compreendê-lo e nos fazer ter confiança no Senhor. A primeira imagem é apresentada como o Senhor que é o pastor. O Senhor é o pastor e o salmista, ele se compara à ovelha. O Senhor é o pastor, o salmista se compara então à ovelha. Nós estamos então dentro de um contexto de pastoreio e para entendermos essa imagem é preciso recordar naquela época de Jesus como que acontecia o pastoreio, como se dava, o que se faziam nesse contexto da época de Jesus. Então recordar brevemente isto para nos fazer entrar dentro do salmo, Tinham um punhado de ovelha, cada pastor tinha um punhado de ovelha, tinha o dever de cuidar delas com carinho,
pois era tudo o que eles tinham. O pastor só cuidava das ovelhas. Então era tudo o que possuíam na verdade. À noite, costumava deixá-las num curral, junto com outras ovelhas de outros pastores. Então se costumavam colocar todas juntas à noite dentro de um curral. E colocavam alguns guardas para guardar as ovelhas, para vigiar as ovelhas. O que acontecia depois? Pela manhã, cada pastor chamava suas ovelhas pelo nome, elas escutavam porque conheciam a sua voz, conhecia a voz do seu pastor, e saíam para ir junto com o pastor e continuar uma nova jornada. Ele caminhava à frente das suas ovelhas, conduzindo-as às pastagens e às águas repousantes, confortantes, frescas, cristalinas. Então essa era a missão do pastor. No Evangelho de São João, nós temos a confirmação desse pastoreio do salmista, que pede confiança ao Senhor como pastor da sua vida. Diz assim o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Então nós temos aí, queridos irmãos e irmãs, a missão do pastor de conduzir as suas ovelhas no caminho seguro. Na terra de Jesus havia muitos desertos e eles deveriam passar também por esses lugares para se chegar talvez a águas cristalinas, a verdes pastagens, ao lugar do repouso. Era preciso muitas vezes passar pelo deserto. Então, ao atravessar para ir para outros lugares, às vezes, logo achavam pastagens, logo achavam água. Outras tinham que caminhar mais para se chegar a esses lugares. Nestas ocasiões, então, eles eram surpreendidos pela escuridão da noite, muitas vezes por aqueles momentos de tempestade de areia, que fazia como que uma escuridão. E a gente sabe que à noite as ovelhas têm mais dificuldade. Elas se desorientam e muitas vezes se perdem. Então é aí que entra ainda mais a missão do pastor. À noite conduzi-las com segurança. A escuridão da noite nós vemos no Salmo que fala dos vales tenebrosos. Lá no versículo 4 nós temos isso, que assustava as ovelhas. Então as ovelhas confiavam no pastor, aquelas que confiavam no pastor, que tinha na verdade um pastor que conduzia à frente delas, caminhavam protegidas pelo bastão, pelo cajado. O pastor conduzia elas e elas não se assustavam diante destas dificuldades da travessia do deserto. Essa é a primeira imagem que nós temos neste salmo. A segunda imagem, queridos irmãos e irmãs, nós temos o versículo 5º ao 6º, que nos fala, não se trata propriamente do trato das ovelhas, mas nos fala do ambiente do deserto da Judéia. Tem relação, mas não mais tratando agora como ovelhas. Estamos no deserto da Judéia, então nós devemos aqui imaginar uma pessoa fugindo dos seus inimigos, através do deserto, correndo do deserto adentro. Os opressores estão para alcançá-la, e quando de repente ela se encontra diante de uma tenda de um chefe dos habitantes do deserto ali. E essa pessoa é acolhida com alegria, eles fazem festa para ela, torna-se para as pessoas da tenda hóspede,
na terra de Jesus, a hospitalidade era coisa sagrada. Então, essas pessoas que estavam fugindo pelo deserto dos seus opressores, daqueles que queriam matar, se sentem então refugiados, acolhidos, protegidos do perigo. Os opressores, eles chegam na entrada da tenda. O que eles veem? Eles veem uma mesa farta. Aqueles que estavam perseguindo, eles não percebem, mas já tinham tomado o banho, se limpado e se colocaram na mesa, estavam ceando, estavam fazendo o brinde, por isso nos fala ali da taça que transborda, estava fazendo o brinde da ceia, da festa. E os inimigos veem que não pode fazer mais nada, né? Porque foi acolhido na tenda. Os inimigos então se retiram com vergonha daquele momento. O hóspede, algum tempo depois, ele terá que continuar a viagem. E o chefe da tenda oferece então para eles 2 guarda-costas, que simbolicamente está ali na expressão do Salmo, no versículo 6, felicidade e amor me encontrarão, me acompanham todos os dias da minha vida. Então é posto para eles este guarda-costa, que acompanham eles então todos os dias da vida. Essa então é a segunda imagem. Diante dessas imagens que nós temos, queridos irmãos e irmãs, desse contexto, por que surgiu esse salmo? À primeira vista, quando nós começamos a ler o salmo, nós temos a impressão de que não tem nenhum conflito, mas é só aparentemente. O que estaria então acontecendo? A resposta deve iniciar pelo final do salmo, que diz assim: minha morada é a casa do Senhor por todos os dias, por dias sem fim. Então nós temos ali, queridos irmãos, a afirmação de que a casa é a morada do salmista. A casa do Senhor é o nosso refúgio, é o refúgio do salmista, é o templo de Jerusalém. Então, o que teria contra ela os opressores? Certamente queriam matá-la. O Salmo, então, fala de uma pessoa injustamente condenada. Injustamente, é preciso ter isso em mente. Injustamente condenada. Então, foge e se escapa, se refugia, se esconde no templo. O lugar do refúgio. Lugar do refúgio para quem tivesse cometido algum crime sem querer. Então a pessoa se refugia, se foge. Naquela época predominava então a lei de talião, nós sabemos, dente por dente, olho por olho, né? Ferida por ferida, morte por morte, e assim vai indo. Quem ferisse ou matasse alguém sem querer, deveria fugir o mais rápido possível. Naquela época das tribos havia cidades de refúgio para as pessoas que aconteciam isso. No tempo da monarquia nós temos ali o Templo de Jerusalém, que era o lugar também do refúgio, que servia de abrigo para esses casos. O Salmo 23, então, esse nosso salmo, portanto, nasce dessa situação de refúgio, de situação de cilada. Então precisam fugir e se refugiar em algum lugar. Entendendo assim, nós temos as 2 imagens que nos falam disso. O inocente que foge dos que pretendem matá-lo, sente-se protegido pelo Senhor, como uma ovelha que à noite caminha sob a proteção do bastão e do cajado do pastor. Então o Salmo 23 ele está aí inserido nesse contexto então de alguém que, por alguma coisa que aconteceu na sua vida, sem querer ele precisa fugir, porque senão tinha que enfrentar a lei de talião. Então vai se refugiar no templo do Senhor, tendo o Senhor como pastor que guia a sua ovelha, que no meio da escuridão, mesmo assim, vai continuar guiando, e ela, pessoa, confia no Senhor que tem seu bastão ali, seu cajado para conduzir. Nós temos aí então um belíssimo rosto de Deus. Imagens mais belas
de Deus no Antigo Testamento. E neste salmo é a figura do pastor. Recorda imediatamente, queridos irmãos, recorda imediatamente o êxodo, a qual Deus tira o povo, Deus liberta o povo com mão forte, com braço forte, da escravidão, do êxodo. A grande ação de Deus, pastor, tirado o seu rebanho, o povo hebreu, do mal, do curral do Egito, e tê-lo conduzido pelo deserto, mesmo diante de todas as dificuldades, introduzindo eles na terra prometida, na terra onde corre leite e mel, onde tem verdes pastagens, tem águas cristalinas. Eles podem ficar tranquilos, porque nada de mal vai acontecer aquele que confia em Deus e tem Deus caminhando à nossa frente. Então o salmista nos fala, como no início, de uma absoluta confiança no Senhor. Isso é importante, né? Nós refletimos a ovelha que na escuridão fica desorientada, e quando tem um pastor à sua frente, ela confia e vai encaminhá-la, saindo do deserto para um lugar tranquilo. Nas dificuldades, queridos irmãos, nós temos esse Deus. E por isso nós precisamos confiar absolutamente nele, cegamente. Na escuridão, quando nós não estivermos mais enxergando a luz no final do túnel, é preciso confiar que Deus vai nos encaminhar, que Deus vai estar conosco. Ele vai nos levar para um lugar tranquilo, para o refrigério da nossa alma. Mas é preciso confiar absolutamente, né? É preciso ter o Senhor como aquele aliado e confiar nisso. Às vezes a gente confia desconfiando, né? Não pode acontecer isso com o Senhor, não. Precisamos confiar até cegamente, porque nós sabemos que Ele é o único que tem na mão o cajado, o báculo, para nos fazer atravessar as dificuldades da vida, os desertos da nossa vida, nos tirar dos currais que nos aprisionam, que não nos deixa caminhar. Ou quando nos é aberta a porta, outras vozes nós vamos até seguir, mas são falsos pastores, são gente transvestidos de pele de cordeiro, mas na verdade são assaltantes, são brutos, são ladrões, são maus pastores que querem, na verdade, usar das ovelhas, que abusar das ovelhas para se servir dessa situação toda. E para nos falar ainda mais da imagem do pastor, nos veio o Novo Testamento trazendo a figura de Jesus, o bom pastor. Ele assume, na verdade, a característica do pastor. Ele liberta, ele é aliado, ele conduz as ovelhas para fora dos currais que impedem o povo de ter acesso à vida. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então ele conduz as ovelhas que aparentemente estão no vale da sombra, da morte, para a vida. Para a vida. Morte e ressurreição. Jesus, pastor, abriu o caminho de volta para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A morte não tem mais a palavra final. A sombra não é para sempre, mas a vida é para sempre, porque ele venceu a morte com sua ressurreição. Abriu novamente o caminho para o céu, para o Pai, para o lugar do refúgio que nós temos. Nós temos alguns padres da igreja, alguns nomes grandes da igreja que nos fala deste salmo importante, né? Temos ali a tradição patrística, nós temos com Orígenes, nos diz assim sobre a transposição cristã desse salmo para Jesus. Como a gente tem sempre dito que nós não podemos ler os salmos sem a figura de Jesus, temos que ler à luz de Jesus. Então vai nos dizer Orígenes: Cristo caminha na frente como o pastor e vai traçando o caminho de modo que a ovelha pise onde ele pisou. Isso é bonito, né? Nós pisamos nos
passos de Jesus, nas pegadas de Jesus, nós caminhamos, né? Nosso pé, nosso passo, a nossa marca, a nossa pegada deve estar sempre em cima da pegada de Jesus. Depois convidará os amigos à sua mesa. Eusébio vai nos dizer: sombra de morte, ou seja, imagem da morte. O que crê no Filho de Deus não morre. Transferido da morte para a vida, julga que aquilo por que atravessou não passa de uma sombra da morte. E nós temos ainda Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzeno, Cirilo de Alexandria, Cirilo de Jerusalém, quer dizer, nos vai dizer assim: a unção, lembra do Salmo dizendo que vai ser ungido com óleo quando estiver à mesa? A unção é o selo ou a marca da consagração de Deus, como a marca das ovelhas que as protege do roubo. Então nós temos aí, queridos irmãos, esse belíssimo salmo, sempre entoado, sempre cantado, não sai de nossas bocas e nos faz, na verdade, ter confiança em Deus. Que esse salmo possa sempre continuar sendo entoado. Nos momentos de dificuldade da nossa vida, lembremos que é o Senhor que atravessa conosco, está à nossa frente, nos desertos, nas ciladas do mal, na sombra, e vai nos levar à sua luz, à sua tranquilidade, às verdes pastagens, às águas tranquilas. Nós podemos nos saciar do banquete que Ele prepara para cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.